Então, muito bem, o mundo VUCA, veja que as abreviaturas, tanto o VUCA quanto o BANI, vêm do inglês, né? Então, ali, no caso da segunda palavra, incerteza, seria VICA, se colocássemos em português, aí quase coincidiu. Vem de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Vamos tratar um pouco de cada um, mas eu vou fazer um pequeno preâmbulo aqui. Essa expressão surgiu do meio militar, da época da Guerra Fria. Havia dois blocos que, entre aspas, eram estáveis, né? Estados Unidos da América e a União Soviética, até que em 89, com a queda do Muro de Berlim, o mundo se fragmentou. Os países que viviam na órbita soviética passaram a se tornar independentes, muitas guerras de independência, guerras separando nações. Por exemplo, nós vimos a guerra da Iugoslávia, por exemplo, nos Balcãs, separou a Iugoslávia em 6 ou 7 países, eram nações que viviam sob um jugo, mas eram etnias, histórias diferentes. Tudo isso aí, então, se fragmentou. E aí, no término da Guerra Fria, que é esse momento que eu estou dizendo, surgiu a expressão VUCA. Por quê? Porque a partir de agora nada mais é definido. Nada mais na humanidade vai ser como era quando você tinha dois blocos e tinha a chamada coexistência pacífica. Coexistência pacífica, em última instância, era o seguinte: eu não te invado e você não me invade, a gente vive pacificamente. A partir do final dos anos 80, isso deixou de ser uma realidade. Então as coisas passaram a ser voláteis, ou seja, ela se muda de posicionamento a todos os instantes. As pessoas, as sociedades, de um modo geral, elas passam a ter pareceres diferentes em todos os momentos. As coisas passaram a ser incertas. Nada mais, você não consegue mais olhar um futuro distante e dizer, agora teremos Estados Unidos e União Soviética. Não, complexibilidade. Por quê? Nenhum processo mais se tornou simples. Aí você coloca uma pitada de globalização. A partir do término do evento da Guerra Fria, houve uma expansão grande da globalização. Os países, nós vimos, por exemplo, no Brasil, nós não víamos carros importados, era coisa raríssima. A partir daquele final dos anos 80, início dos anos 90, começou a chegar muito carro de fora no Brasil, passamos a ter conhecimento de carros que eram carros muito bons, fabricados na Argentina, por exemplo, e passamos a ter no nosso comércio, no nosso mercado. Então, veja, tudo fica uma sopa de retalhos, uma colcha de retalhos, né? Tudo é muito complexo e tudo é muito ambíguo, tudo tem dois sentidos, tudo tem a parte alta e a parte baixa, tudo tem o parecer correto e o parecer incorreto, tudo fica meio que sem sentido, na verdade, né? Então, tá aqui, eu já comentei, nós não teríamos mais dois lados, eu ainda não falei, a inserção tecnológica nesse conceito fez com que as coisas se tornassem mais complexas, mais ambíguas, né, mais incertas, né? Por exemplo, nós não temos certeza se os nossos computadores são invadidos, se os sistemas da sua empresa estão invadidos, se muitas vezes um órgão do Estado foi invadido por um hacker ou não foi, enfim, tudo esse é o mundo que nós vivemos, esse é o mundo de onde a sua empresa irá contratar pessoas e trará para o seio da empresa. Você não vai fazer um processo de seleção e recrutamento fora do Brasil. Tá? E ainda assim as pessoas que estão fora do Brasil também convivem nesse mundo VUCA. Né? E aí estão as palavras que definem esse acrônimo, né? Mundo VUCA. É importante você ter esse conhecimento para entender a realidade da sociedade. Não quer dizer que dentro do seu mundo do RH as coisas vão ser complexas ou vão ser incertas, não, mas as coisas do mundo hoje são assim. E isso, obviamente, vai influenciar, vai trazer influências para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Agora, as políticas de RH, elas não perdem força. O RH é o setor mais importante da empresa, ainda que não seja setor finalístico, porque é você que traz, você que coloca para trabalhar, você que dá treinamento, você que desenvolve, você que capacita. Então, você tem que fazer o quê? Se adequar. Você tem que se redesenhar. Você tem que se adaptar. Nós vamos colocar mais à frente ainda nessa aula a questão da pandemia. A pandemia, ela teve o seu lado extremamente ruim, nefasto, mas ela também nos trouxe ensinamentos positivos, particularmente para a questão do RH. Então, está aqui. Eu gosto muito desse slide, porque ele tem as figurinhas, né, do volátil. Está ali, ó.
alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo, né? Esse é o nosso mundo. Incerto. Você vai reto, você vai para a direita, você vai para a esquerda, qual o caminho que você toma? Você vai mudar de empresa, você não vai mudar de empresa, a empresa vai se adequar ao mundo híbrido, não vai voltar ao presencial, não vai. É complexo, né? Nada é fácil, nenhum problema é fácil de resolver e é ambíguo. Sempre tem o símbolo do yin yang, né? Sempre tem o alto e o baixo, sempre tem uma visão, alguém que diz o sim, alguém que diz o não. E essa é a nossa realidade. Aí, nós tivemos a pandemia. Com a pandemia, um antropólogo americano trouxe um outro conceito, né? O Jamet Casso, nome meio afrancesado, que foi o conceito do mundo bunny. E vamos então ver o que vem a ser o mundo bunny. Isso aqui é muito recente, ele trouxe esse conceito no ano 2000. Não quer dizer que o mundo VUCA deixou de existir, não é isso. Mas o mundo também passou a ser um mundo que frágil, vem do Ariel Brito, né? Frágil, fraco. Nós vivemos num mundo, por exemplo, recentemente alguém saiu com um vírus, com Covid, no seu corpo, saiu da China, foi para a Itália. Estou dizendo que está na imprensa, não vou aqui pôr a culpa em ninguém, mas é o que a gente leu. E de repente esse vírus estava no mundo todo. Então nós somos frágeis, nós não estamos protegidos. Se amanhã ou depois surgir um novo vírus, nós que estamos aqui, você realizando o meu curso, eu que estou ministrando o curso, podemos morrer, não sabemos. Esse é o mundo que nós vivemos. É um mundo ansioso. Por quê? Porque as pessoas são ansiosas. Veja, não tem sentido falar em mundo ansioso se eu não falar que as pessoas são ansiosas. Por isso que eu digo que o RH é o setor mais nevrálgico, é o setor fundamental que todo empresário, todo diretor, todo CEO precisa olhar com muita atenção. Esse é o nosso mundo. As pessoas estão ansiosas, elas querem respostas para ontem, os líderes, os supervisores, os coordenadores querem resposta para a semana passada. E isso nos atormenta, né? Eu até recentemente comentei com um amigo que eu não vejo nas empresas, por exemplo, programas, políticas para combater o suicídio, para evitar suicídio. Dependendo da área que a pessoa trabalha, tem áreas que são muito estressantes e às vezes tem um índice elevado de suicídio daqueles colaboradores. E nós muitas vezes pensamos, isso é problema familiar. Não, muitas vezes é o ambiente que ele vivia. É isso aí, o ambiente do mundo é um ambiente ansioso. Depois, é um mundo não linear. O que significa isso? O planejamento não dá tão certinho mais. Antigamente a gente planejava 5, 10, 15, 20 anos e aquela linha do planejamento ela ia linearmente. Você não tinha problemas para cumprir as etapas planejadas. Hoje isso não se passa mais. Hoje isso é diferente. Você planeja e tem que estar juntando outros elementos. Vejam o caso de guerra. Nós estamos vivendo, infelizmente, o conflito da Ucrânia. Você não vê que antigamente saía todo, evacuava, né, a palavra evacuação, todos os civis, crianças, mulheres, os não combatentes, idosos, e as forças militares entravam para o combate. Né? É só você verificar o chamado combate convencional. Hoje não existe isso. Né? As pessoas estão vivendo as suas vidas debaixo ali da terra nas suas cidades e os exércitos se atacando em cima. Tudo é não linear. E no mundo dos negócios também isso é uma verdade. Não existe, não tem maneira de você realizar um planejamento reto, linear e as coisas seguirem direitinho. Então é importante ter esse espírito, entender essa questão, que nós precisamos ter flexibilidade para enfrentar os novos desafios. E é um mundo incompreensível. Por quê? Porque é um mundo de conflitos. É um mundo que você tem pessoas com backgrounds, com históricos diferentes, que cada um vem de um setor, de uma vida, de um passado, de uma religião, e você mistura isso tudo, então vai ser incompreensível. Não só internamente, como externamente. Nós não sabemos se a economia vai melhorar amanhã, se a economia vai piorar, e tudo isso aí, veja que são interligados, né? Ele é incompreensível e essa incompreensibilidade me gera uma ansiedade. Então ele torna o mundo ansioso. Então, esse é o mundo onde você vai trazer as pessoas que irão se juntar a você para trabalhar na sua empresa. Se você não é da RH, então você está entendendo também junto comigo. Esse é o mundo que nós estamos inseridos nele. E aí está o autor, que é o Jamet Casso, é um antropólogo americano que está vivo ainda, já esteve no Brasil, ministrando cursos, palestras, e ele fala que há uma grande tendência das coisas continuarem evoluindo e se alterando. Agora, e a pandemia? O que nós podemos falar da pandemia? Bom, o que eu posso falar da pandemia para vocês é que o RH, se você trabalha direto com RH,
ele vai se redesenhar. Você não tem como manter a estrutura que você tinha antes da pandemia exatamente a mesma no pós-pandemia. Por exemplo, as empresas mesmo, algumas estão ainda na dúvida se voltam todos para o presencial, se não voltam, se deixa o híbrido, se passa a utilizar mais as plataformas digitais para fazer reuniões, assim você evita viagem, você evita custos que antes da pandemia eram praticamente obrigatórios. Se uma empresa tem 20 filiais no Brasil e fazia encontros bimestrais de diretores, de regionais, você tinha que pagar, sacar a passagem, fazer as pessoas virem para a tua sede. Hoje isso não precisa mais. Então, o RH se redesenha, até cursos. Você pode fazer, o que nós estamos fazendo, tudo digitalmente. A pandemia, ela nos trouxe a ideia de que existe um novo sistema de governança e gestão para as empresas. Particularmente no RH, você consegue fazer um processo de seleção online, você consegue fazer uma entrevista pelo Zoom, a pessoa pode estar a 500 quilômetros de você, você faz a entrevista. Então, veja, isso aí nós não pensávamos há 3, 4 anos atrás. Quando se marcava uma entrevista, com raríssimas exceções, a maioria de nós só conhecia o Skype, hoje a gente conhece o Meet, o Zoom, o Teams, né, e tantas outras plataformas, né, que nos proporcionam essas situações de fazermos reuniões aí online. E o futuro pós-pandemia é cedo para nós definirmos algo, mas as coisas elas mudam, elas evoluem rapidamente e quem trabalhar com RH certamente terá que se readaptar na sua política interna de recursos humanos, no seu dia a dia, para poder viver essa nova fase do pós-pandemia. E aqui agora, para a gente poder fechar a primeira aula, aquilo que eu sempre digo é o mundo verdadeiro, né? O mundo real. É isso aí, ó, promoções, né? Recrutamento e seleção ou atração e seleção, benefícios sociais, recompensas, motivação, liderança, trabalhar com o desenvolvimento, com o crescimento do colaborador, comunicar com a sua plateia, falar com toda a empresa. Veja, essa é a realidade. Então, por mais que eu seja um teórico de mundo Bunny, mundo VUCA, mundo o que for, o meu mundo é esse. Os meus problemas vão se resumir a esses processos que eu estou marcando aí. E aí é que vem a primeira pincelada de risco, né? Como o meu olhar tem que estar crítico para o meu processo de recrutamento e seleção? O que está dando errado no meu recrutamento e seleção? Como o meu olhar crítico tem que estar voltado para as lideranças da empresa? Eu tenho processo para capacitar novos líderes? Eu tenho processo para avaliar os líderes? Não tenho? Como que a empresa faz as suas promoções? Então, está aqui, né, o teu mundo real. Eu tenho feito alguns trabalhos em algumas empresas e me admira muitas vezes a empresa não tem, por exemplo, uma descrição dos cargos, ela não tem definido. Aí eu pergunto, mas por que você sabe que você tem que ter 80 colaboradores, ou 110, ou 200? É necessário que a empresa tenha essa descrição de cargos, que vem da onde? Vem dos processos. Então ela tem que ter mapeamento de processo. Veja que tudo isso, mesmo quando eu falo de atividades finalísticas da empresa, eu estou de algum modo interligado a um dos processos de recursos humanos. Né? Você pode falar, mas o que o pessoal do chão de fábrica tem a ver com recursos humanos? Ora, quem é que coloca a pessoa para trabalhar naquela máquina? Quem é que levanta o perfil que vai ser utilizado para selecionar alguém para aquela máquina? A máquina, ela está em que nível de tecnologia? É alta tecnologia? Baixa? A pessoa que eu vou colocar tem que ter o ensino do ensino médio? Tem que ter o ensino superior? Não tem? É o RH. O dia a dia está tendo muita briga lá no chão de fábrica. Quem que vai gerenciar os conflitos que surgem na empresa? É o RH. Tem problema de férias, colaborador reclamando dos processos de férias, pagamento de salário, um foi recompensado com determinado benefício e o outro não foi. Estoura tudo nesse teu mundo, que é o mundo dos recursos humanos, que para mim é a parte mais nevrálgica de toda uma empresa que pretende crescer, pretende avançar. Então é importante ter olhos grandes, olhos voltados para os recursos humanos. Tá bom? Então aqui eu encerro a nossa primeira aula. Agora, na aula 2, vamos tratar do conceito de administração de recursos humanos, conceito teórico. Vamos trazer algumas abordagens de alguns autores e eu te vejo então na segunda aula. Até lá!